Olá, pessoal, muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você levantar cedo todo domingo para acompanhar o nosso programa e eu tenho certeza que vai valer a pena cada minuto que você ficar ligado aí. O meu convidado de hoje é o José Marcos Sarabia. Esse cara tem uma história maravilhosa. Ele morou na roça até os 22 anos, é filho de cafeicultor, ele vem lá do norte, maravilhoso norte do Paraná, e construiu um empreendimento, aliás, dois empreendimentos gigantescos no nosso vizinho querido país, o Paraguai, e ele está agora mirando aqui para o Brasil e está com uma sede, uma vontade de crescer que vocês vão adorar conhecer. Ô, Marcos, obrigado pela sua presença aqui. Custou para a gente agendar, mas o dia chegou, né? Obrigadão, viu, querido? Bom dia, Carlão. Bom dia a todos os ouvintes aí. É um prazer estar participando deste programa, onde eu tive olhando aí alguns vídeos e passaram aqui algumas pessoas que, pelo fato de eu estar participando aqui, eu me sinto honrado de estar participando do mesmo programa que alguns executivos aí que eu admiro muito participaram, como o Jeffrey, como o Carlos Pellicer, como o Antônio Zen, como o César Rojas, toda essa turma aí que eu conheço, que já passou por aqui. Pois é, gente, eu sempre digo que aqui é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E antes da gente continuar essa conversa aqui, eu quero mandar um abraço para os meus amigos da plataforma Agro Revenda, pessoal que é apoiador aqui do nosso programa. Também quero mandar um abraço para o Marcos de Abreu, da Employer, a Employer que entende tudo de RH. O Marcos Abreu, craque, presidente, inclusive, da Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Obrigado ao Marcos pela parceria aqui com o nosso programa. Ô Marcos, agora eu queria... Aqui a gente sempre fala, aqui é um bordão quase meu, que eu sempre digo que ninguém nasce empreendedor, ninguém nasce executivo, ninguém nasce diretor, todo mundo tem uma história bonita para contar. Eu já dei uma pista aqui da sua, mas eu quero e faço questão que o nosso público saiba exatamente da sua boca um pouquinho dessa sua história, esse seu começo. Eu queria saber onde é que você foi criança, se tinha muita terra vermelha onde você nasceu. Conta aí para mim. Ô, Carlão, eu sou um dos chamados pé vermelho. Quem nasce ali no norte do Paraná é chamado de pé vermelho, né? Uhum. Então, eu nasci numa propriedade de café, meu pai foi cafeicultor na cidade de Biporã, ali do lado de Londrina. Uhum. E nós fomos criados numa propriedade de café. O meu pai ele teve 7 filhos, 6 homens e uma mulher, então família grande. E na época lá, com muita dificuldade, meu pai, que trabalhava na roça, ele tinha o objetivo de estudar os filhos. E eu consegui fazer agronomia lá na Universidade Estadual de Londrina, e aí segui uma história. Mas lá o início foi lá na roça. Uhum. Tem um pouquinho de história de carpir café, apanhar café. Meus irmãos mais velhos também trabalhavam na roça. Então, a gente começou lá de baixo. Que bom, rapaz. Esse negócio aqui, eu me identifico muito com essa história, porque eu também trabalhei na roça. E eu sempre coloco lá, quando eu preciso colocar meu currículo, eu sempre falo no meu currículo que a coisa mais importante do meu currículo é o fato de eu ter sido boia fria, de ter trabalhado na roça, fazendo cerca, carpindo arroz, feijão, aqui no interior. E é uma alegria muito grande. Eu valorizo cada minuto, cada lembrança dessa história. E eu queria te parabenizar, porque você deve ter labutado muito até os 22 anos. Aí você estudou muito, né? Com certeza, Carlão. Quem começa lá de baixo e tem uma vida mais difícil, valoriza mais as coisas. Então, para minha família, lá no começo não foi muito fácil, mas também, eu diria assim, temos muitas recordações boas daquela época, né? Morando no sítio, tendo aquela vida simples. Mas aquilo foi muito importante, serviu de base para a nossa formação. Mas aí, já aos 17, eu resolvi fazer faculdade. Pode falar, Carlão. Uma coisa que eu queria te falar é o seguinte, né? Essa vida simples, esses, vamos dizer, 17 anos, 16, até aí completar praticamente os 18 anos,
eu queria saber que valores, quais são a essência que você construiu, ou que sua família colocou no seu caráter, né, que você levou para o resto da vida. Eu acho que esse é um ponto interessante que eu queria que você colocasse. Ô, Carlão, minha família ela vem da religião católica. Uhum. Meu pai tinha e tem princípios católicos muito fortes. Meu pai é vivo até hoje, ele tem 90 anos. Minha mãe faleceu há 6 anos atrás. Uhum. Então, meu pai sempre prezou muito pela união da família, por ser uma pessoa correta, por amor ao próximo, solidariedade. Então, foram princípios básicos muito importantes lá no princípio. E como ele conseguiu enxergar naquela época, porque naquela época, Carlão, quem fazia muito filho, normalmente fazia muito filho para ter mais enxada na roça. Sim. Mas meu pai, ele teve 7 filhos, mas ele olhou lá na frente e ele quis que os filhos estudassem. E eu tive a possibilidade, eu fiz agronomia em Londrina. Então, com certeza, essa base forte da família lá atrás foi importante para chegar onde nós chegamos aqui hoje. Maravilha. Escuta, que ano foi que você estudou? Que período, que ano que você formou lá em Londrina? Eu entrei na UEL em julho de 82 e saí em dezembro de 86. Eu fiz 4 anos e meio de faculdade. E na hora que você saiu da faculdade, como é que você saiu da faculdade e no dia seguinte você era, vamos dizer assim, um agrônomo desempregado, ou você já estava trabalhando, você já fazia seus estágios? Como é que foi esse período aí? Ô, Carlão, conseguir as coisas a gente tem que começar desde cedo. Durante as minhas férias, 100% das minhas férias, todas sem exceção, eu fazia estágio numa cooperativa lá de Biporã, na Valcop. Então, minha carga de horária de estágio era quase igual à minha carga horária de faculdade. E durante a minha faculdade também, eu fiz estágio na União Carbate. Na época era o seu Alfredo, ele era o meu orientador, então eu montava ensaio na minha faculdade. Então, durante o período de faculdade, eu fazia estágio e eu também era professor. Eu dava aula à noite no colégio supletivo. Então, eu tinha uma agenda super carregada, porque eu fazia agronomia de dia e trabalhava à noite. E fazia estágio também. Então, foi com essa base que eu fiquei os 4 anos e meio. Aí, quando eu me formei, que eu não tinha emprego ainda, eu me lembro que, na época, a Cotia tinha uma casa lá em São Paulo para morar de graça, fiz o currículo, fiquei 10 dias em São Paulo distribuindo currículo nas multinacionais. E aí, já em fevereiro, eu acabei entrando na Defensa, na área de desenvolvimento, para fazer o Paraná. E a Defensa depois é a que virou a Damar, como é? A Defensa foi uma das empresas incorporadas pela Milênia, que ela incorporou a Herbitécnica e a Defensa, que hoje se chama Dama no Brasil. Entendi. Que é de um grupo chinês. Vem cá, quantos anos de trabalho lá? Lá, eu diria o seguinte, que eu trabalho muito, mas eu tive 2 trabalhos. Um na escola, onde eu dava aula quando eu era estudante, e 6 anos e meio na Defensa. Aí eu saí, eu tinha 28 anos, com 28 anos eu já tive coragem para montar meu próprio negócio. Então, quando eu tinha 28 anos, eu saí da Defensa, que eu já tinha 6 anos e meio de Defensa, e tive o peito de montar um negócio em outro país. Então, eu fui para o Paraguai começar uma revenda. E vem cá, esse negócio vale a pena, eu queria entender um pouquinho, porque como é que foi essa decisão? Primeiro, de sair de um emprego, vamos dizer assim, para usar um termo que a minha mãe gostava de falar, você tinha um emprego com carteira assinada, registrada, e resolveu virar empreendedor. Se virar empreendedor já é uma decisão difícil, agora virar um empreendedor num outro país ainda, eu queria entender como é que é o racional dessa decisão. Ô, Carlão, quando eu trabalhava lá na Defensa, eu trabalhava de desenvolvimento, então eu fazia palestra. E na época eu fazia palestra de trifuralina 600 para desenvolver em aplicação em pré-emergência em milho, que não era uma coisa fácil. Então eu fui fazer algumas palestras no Paraguai. Aí eu conheci o Paraguai e vi que tinha oportunidade de negócio. Foi aí que, no ano de 1993,
tomei a decisão de sair da empresa e começar esse negócio. Naquele momento, eu tinha um irmão meu, que nós estamos juntos até hoje, que também ele estava se formando, então ele veio comigo para a gente começar essa empresa. Então, é o seguinte, 92 é o início da Agrofértil, é isso? 93 foi o início. 93. E é sociedade sua e do seu irmão, é isso, na época? Ela iniciou uma sociedade entre eu e mais 2 irmãos, e hoje, na verdade, nós somos 4 famílias que pertencem às sociedades. Nós temos várias empresas, mas hoje são 3 irmãos e uma cunhada que participam das sociedades. Maravilha. Escuta, mas agora você falou aí que você foi professor, você dava palestra. Quando que você percebeu que podia ser um empresário, podia ser Quando é que você mudou de foco, se é que eu posso dizer assim, saiu do foco mais técnico, ou você nunca foi mais dessa área técnica? Me conta um pouquinho, eu fiquei muito curioso para saber. Carlão, na verdade, meu primeiro pedido de venda que eu fiz foi aqui no Paraguai. Na verdade, eu nunca tinha trabalhado com vendas no Brasil. Mas eu entendo que vendas é consequência de trabalho. Então, esse espírito empreendedor eu já tinha no Brasil, que eu comecei alguns pequenos negócios, mesmo quando eu trabalhava na defesa, alguns negócios familiares, e eu sempre tive vontade de crescer, de ganhar dinheiro, de fazer negócios. Então, quando eu vi o Paraguai como oportunidade, eu tomei a decisão para vir. E aí, Carlão, você falou assim de ter coragem de sair de uma empresa. Na época, eu morava em Biporã, numa cidade pequena, a referência de salário alto é gerente de banco naquela época, né? E naquela época eu ganhava igual a gerente de banco. E eu saí da empresa... Não, ganhava igual a gerente de banco e carro pago pela empresa, né? Que naquela época dava muito valor. E eu tive coragem de sair desse emprego, do carro pago, e para outro país, comprar um Fusca 69, saí de um Gol e fui para um Fusca para começar um negócio novo. E como é que foi? Agora me conta um pouquinho essa construção desse negócio aí. Quando é que você tem um dia que você acorda e fala assim, nossa, ficamos ricos. Tem um dia que você acorda e fala, nossa, deu certo. Como é que é essa construção aí, o Marcos? Carlão, essa construção foi feita aos tempos, né? Mas eu, sinceramente, nem nos sonhos mais ousados, eu imaginava que um dia a gente ia ter um tamanho do negócio que nós temos hoje. Nós fomos construindo com linhas de crédito pequeno das empresas. Na época, eu trabalhava com a própria empresa que eu era empregado, né, da Defensa. Eu também consegui uma linha de crédito com a Cianamid na época, que o Vicente Góngora era gerente aqui no Paraguai. Uma linha de crédito com a Dupont, que era da Dupont da Argentina, e começamos aquele trabalhinho de distribuição. Na época, eu mesmo fazia as palestras de divulgação para os agricultores. No começo, nós não tinha nenhum funcionário, era somente nós fazia tudo. Era um escritório tipo assim, um 10 por 20, tinha uma mesinha, ali era depósito, a gente fazia tudo ali. E foi assim que nós começamos, e fomos crescendo ano a ano, com o Agrofértil, né? E aí, no ano 2000, que a gente passou a ter uma participação numa indústria de genéricos. Escuta, o que você falou aí do Paraguai, né? Que tamanho que é esse mercado, essa distribuição do Paraguai hoje? Só para a gente, vamos dizer assim, daqui a pouco a gente vai falar da indústria também, mas eu queria entender um pouquinho melhor esse negócio da distribuição de vocês, que tamanho que ele ficou, né? Como é que é a importância e como é que é trabalhar no Paraguai nesse negócio de distribuição. Carlão, o negócio de defensivos agrícolas, os agroquímicos, nós chamamos aqui, é em torno de 700, 800 milhões de dólares. Se você vai comparar com o Brasil é 13. Então, o tamanho do Paraguai ele é muito pequeno perto do Brasil. O mercado do Paraná, para você ter uma ideia, deve ser 1,3, 1,4 bi. Entendi. Então, o mercado do Paraguai ele tem uns 700, 800 de defensivos e acredito que mais ou menos este mesmo valor, um pouquinho mais de fertilizantes. Então, esse é o tamanho do mercado que nós brigamos aqui. E a Agrofértil, quais são além dos agroquímicos, vocês trabalham com quais linhas de distribuição? A Agrofértil ela tem uma linha bastante ampla.
Ela trabalha na parte de defensivos com a linha da Tecnomil, ela trabalha com a Syngenta. Na área de fertilizantes, ela trabalha com a Yara, e uma parte a gente formula aqui no Paraguai, a gente mistura no Paraguai mesmo. Depois ela tem a linha própria de fertilizantes foliares. E a Agrofert também, ela é muito forte em grãos, né? Porque com o tempo a gente foi construindo os silos, e hoje a gente tem 25 unidades, umas 650 mil toneladas de capacidade estática. Então, nós somos muito fortes em grão também. Então, nós temos uma relação muito forte com o nosso cliente, onde a gente leva toda uma linha de insumos e compra grãos. Quer dizer que aqui no Brasil a gente dá nome para isso de barter, é isso? Vocês fazem isso. Originação, quer dizer, vocês são muito fortes nisso, que você leva uma solução inteira para o cliente. Exatamente. E o cliente, quando ele tem um vínculo com grãos, é um vínculo mais forte do que um vínculo de um simples fornecimento de insumos. Então, com base a isso, a gente foi crescendo e hoje a gente tem mais de 2.000 clientes. Nós somos líder no mercado de venda de insumos, onde o segundo deve ser 50% do nosso tamanho. E na parte de originação de grãos, nós também somos líder de mercado, onde o segundo e terceiro aí são as multinacionais. Obviamente que eles têm volume maiores que nós, porque eles compram nos portos. Mas na relação com o agricultor, nós somos líder hoje também, longe do segundo. E vocês, esses grãos aí, vocês não fazem industrialização, vocês já dão outra... Qual é a finalidade de você? Daí de vocês vai para onde? A soja, basicamente 100% nós vendemos para as trades, ADM, Cardinho, Bunge, Dreyfus e outras, Viterra e outras. Essa soja sai basicamente pelo rio Paraguai, de barcaça, que vai para a Bacia do Prata, aí em Rosário, Porto Palmira, vai para os navios. E o milho nós também exportamos uma parte via barcaça, mas a maior parte do milho nós mandamos para o Brasil. E aí vai para a JBS e outras companhias, cooperativas, LAR e outras, que compram esse milho. Cara, quando é que você pensou o seguinte, cara, nós estamos bem já na fita, nós distribuímos, nós crescemos, mas nós precisamos produzir também, nós precisamos verticalizar mais ainda. Como é que foi essa decisão? Carlão, logo depois de 2002, 2003, nós também tomamos uma decisão de investir em terra. E aí nós começamos a adquirir propriedades e atualmente nós temos propriedades no Paraguai, nós temos propriedades na Bolívia e temos propriedades no Brasil. Então, hoje nós também somos importantes produtores de soja e milho e também somos importantes na pecuária. Eu diria que no agro nós estamos desde a indústria, na produção dos químicos, na distribuição e também na produção, no campo, na produção agrícola e pecuária. Ô Marco, como é que você dá conta de fazer isso tudo, hein, rapaz? Porque quantos hectares, nessa história toda, vocês plantam quantos hectares de lavoura hoje? Carlão, nós estamos plantando aproximadamente uns 40 mil. É muito trem. Isso nos 3 países, né? Paraguai e Brasil, principalmente, um pouco na Bolívia. E foi dessa história de, vamos dizer, você já tinha distribuição, virou produtor rural, como é que foi a indústria? A indústria foi o seguinte, no final da década de 90, nós comprávamos alguns produtos da Tecnomil. A Tecnomil era a indústria de um argentino e 3 famílias paraguaias. E nós observamos que esses produtos funcionavam tão bem como os produtos de marca das grandes companhias. E nós resolvemos fazer um negócio e compramos a participação das famílias paraguaias. E ficamos sócio do argentino de 2000 até 2014. E foi com essa estrutura que nós crescemos no Paraguai, que nós iniciamos a fazer registro no Brasil, na Bolívia, fomos também fazer registro na Colômbia, no México e Uruguai, mas Colômbia e México e Uruguai, nós resolvemos parar. Então, nosso foco da Tecnomil vai ser Paraguai, Brasil e Bolívia.
Vocês querem concentrar força nesse universo aqui. O universo onde, aliás, vocês conhecem bem, porque vocês têm lavoura, né? Sim, nós conhecemos um pouquinho do Brasil, é um mercado muito grande. Uhum. O Brasil não é um país fácil para entrar, né? Tem muitas dificuldades que nós estamos aprendendo no caminho aí, mas é um mercado muito grande. Eu acho que nós começamos a montar a equipe em 2018, nós estamos crescendo bem e nós temos planos nos próximos 3, 4, 5 anos passar a ser uma empresa importante no Brasil. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, porque com essa sua trajetória aí, com esse seu otimismo, eu tenho certeza que é só uma questão do tempo que vocês estão planejando aí. Como é que inovação, tecnologia, gestão, governança corporativa, como é que fica isso tudo dentro dessa nova realidade de vocês? Carlão, eu considero que nós somos um grupo de pessoas que lideram aqui inovadoras. Uhum. Por exemplo, na Tecnomil, nós criamos produtos diferenciados já há décadas. Tanto é que na Tecnomil nós não nos consideramos como uma empresa de genérico, tá? Nós nos consideramos como uma empresa de pós-patente. Porque na maioria dos nossos produtos são produtos pós-patente, com patente vencida, que nós desenvolvemos novos produtos e misturas. Entendi. A Tecnomil tem no mercado hoje aproximadamente 20 produtos que nós desenvolvemos, que são produtos diferentes das multinacionais, que são produtos tão eficientes quanto os das grandes companhias, tanto são eficientes que nós conseguimos um market share muito importante no Paraguai. Uhum. Então, dando continuidade, eu acho que nós somos inovadores. Mas com essa mudança que está tendo no mundo, nós pensamos e criamos uma empresa, que nós vamos lançar ela agora em fevereiro, mas ela já estamos estruturando ela, que chama H2O Innovation, com o objetivo exclusivamente de criar coisas novas. Nessa empresa, nós vamos criar startups, nós vamos participar de startups do agro. O objetivo dessa empresa é olhar para tudo que tem de coisa nova no mercado do agro. Entendi. E também nós pegarmos ideias e nós validarmos dentro da nossa empresa e dentro das nossas próprias fazendas. Nós entendemos que o agro vai ter uma revolução em inovação nos próximos 3, 5, 10 anos. E queremos participar dessas inovações. E essa turma aí da H2O tem carta branca para fazer acontecer. Essa turma aí, em 2020, um mês antes de fechar pela pandemia, nós fomos no Vale do Silício, lá em São Francisco, com 20 líderes aqui do grupo, olhar o que o pessoal estava fazendo lá, para abrir a cabeça das pessoas e para entendermos que, para inovar, temos que sair do normal, abrir a cabeça para criar coisas novas. Nós, recentemente, fizemos um concurso interno, que teve 773 ideias dos funcionários para criar coisa nova. Desse concurso, foi selecionados algumas ideias, onde nós estamos transformando em projetos de inovação. Nós também, Carlão, inovação não é criar coisas revolucionárias, é inovar dentro da própria empresa, de processos, de estrutura, ideias que nós podemos ter para melhorar internamente também. Olha, espetáculo. Já que nós estamos falando de ideias, de números, me fala um pouquinho hoje quantos colaboradores, qual que é o faturamento do grupo, enfim, fala um pouquinho de como é que são os números hoje de vocês aí. Carlão, em termos de estrutura, funcionários direto em todas as empresas, na Agrofértil, na Tecnomil e nas fazendas, nós temos aproximadamente 1.700 funcionários diretos. Nós temos na empresa aproximadamente uns 150 agrônomos. Aproximadamente hoje, a empresa já emprega aproximadamente 150 agrônomos. Para eu, que sou agrônomo, nunca imaginava um dia poderia ter tantos agrônomos trabalhando com nós. Em termos de faturamento, se eu somar o faturamento das empresas com o faturamento da Agrofértil, da Tecnomil e o setor de grãos, em 2021 nós vamos estar próximo ou passando um pouco de $1 bilhão.
Maravilha, parabéns, viu? Agora, como é que você é uma pessoa, um cidadão jovem? Eu falo que você é jovem porque você praticamente deve ser da minha idade, então nós somos jovens pra caramba, entendeu? É, e você falou que são 4 famílias. Como é que vocês já estão pensando em sucessão? Como é que esse tema de governança, como é que isso tudo tem, como é que vocês têm olhado para isso? Carlão, não tem muito sentido construir tudo isso daqui se a gente não começar a pensar trabalhar na sucessão, né? Porque Aham, seria construir coisas tão grandes para que não tenha dado continuidade. Nós aham, sim estamos trabalhando na sucessão. Nós fazemos um trabalho com o pessoal da Marquestrate, com o Fábio Mismoto. Nós estamos há aham. 2 anos já trabalhando no processo de sucessão. Hoje, os filhos dos sócios já estão aqui dentro das empresas, ocupando posições de funcionários, mas a Uhum. ideia é prepará-los para o futuro. E também, quando você vai crescendo, chega o momento que você tem que profissionalizar a empresa, criar o conselho. Nós criamos o conselho em 2021. Uhum, Pela primeira vez, nós estamos criando um conselho na Agrofértil, uhum. onde nós contratamos conselheiros independentes. Inclusive, um dos nossos conselheiros é muito conhecido aí do mercado, que é o Antônio Zen, Ah, que é uma, maravilha. que é uma figura muito conhecida do Brasil. Você Ele sabe é que um que está ajudando a nós tomar decisões aí. pois é, você sabe que o Antônio Zen já teve aqui. Aliás, eu vou dizer que o Zen, ele já teve aqui umas 3 ou 4 vezes, talvez, já falamos aqui em várias ocasiões diferentes. Enfim, ele é um grande amigo, uma pessoa extraordinária, né? Eu até no final do ano passado recebi aqui, ele me mandou aqui até um vinho do pessoal lá da Salton, que diz ele produzem com os biológicos lá da Biotrop, viu? Ele está muito entusiasmado com essa história dos biológicos, né? Sim, o Zen realmente é uma figura, eu diria, muito especial no mercado brasileiro. Ele fez um trabalho aí de um destaque. Ô, Carlão, falando em biológico, eu também estava esquecendo de falar, nós Aham, estamos nesse momento construindo, nós também acreditamos muito em biológico, aham, nós estamos construindo uma fábrica de biológico moderna, fazendo um aham. grande investimento, aonde que nós, a partir de 2022, nós vamos estar produzindo produtos biológicos. Nós, assim como os químicos, nós queremos criar produtos biológicos novos. Nós sabemos que hoje já existem produtos que funcionam, mas eu acho que para haver uma revolução dos biológicos, tem que se criar produtos novos. Então, nós vamos também investir em tecnologia nesse mercado, porque nós acreditamos que a tendência mundial de redução de químicos e aumento de biológico é uma tendência que a sociedade está procurando, está pedindo, e nós também vamos estar investindo nessa área aí. Maravilha. Escuta, a gente está seguindo aqui para o nosso. Passa rápido aqui. Eu falei para você que o negócio aqui vai embora rapidinho. A gente já está começando a entrar aqui na reta final, dos minutos finais da nossa conversa. E eu queria que você falasse um pouquinho de um trabalho aí, que vocês têm uma fundação, um trabalho social. Eu queria saber, conhecer um pouco mais o que é. Carlão, essa parte social vem da família. Aham, Meu pai, eu diria assim, esse espírito empreendedor de ter grandes negócios não vem do meu pai, não, porque o meu pai ele sempre teve uma visão de negócio menores, de família aham, e muita dedicação no social. Meu uhum, pai ele dedicou muito no social. E nós hoje, graças a Deus, com todos os nossos projetos aí das empresas indo bem, nós já há 20 anos nós temos uma fundação onde nós nos dedicamos em vários projetos sociais, que eu nem vou citar aqui porque são muitos aham, projetos. Eu vou te citar, no último mês, nós inauguramos um mamógrafo de um hospital que cuida de câncer aqui numa cidade próxima. Ontem à tarde, eu fui numa inauguração de um lugar para coleta de sangue para doadores aqui em Cidade Leste. Então, aham. nós trabalhamos em vários projetos sociais. Então, acho que para uma empresa, para um grupo como nós, eu acho que devolver para a sociedade uma parte daquilo que você ganha é o mínimo que
que temos que fazer. Fechando aqui é o seguinte, queria saber o seguinte, como é que o Marcos descansa, assim? Qual é o seu final de semana? Você fica com a família, você anda de motocross, você corre de carro, como é que você desanuvia um pouquinho? Ô, Carlão, primeiro que a gente trabalha bastante, sim, mas a gente tem uma estrutura de pessoal, de gerentes que cuida dos nossos negócios, né? Uhum. Então, a gente está mais na tomada de decisão. Mas o meu hobby, eu diria, futebol. Eu sou do Norte do Paraná, mas eu sou santista. Sou torcedor do Santos, então eu gosto muito de futebol, de final de semana assistir futebol. Uhum. E nós temos uma chácara em Foz do Iguaçu, final de semana está na chácara com a família. E eu gosto muito de viajar também. Eu gosto muito de viajar. Maravilha. 57 anos, você é casado, tem 4 filhos, 2 netos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa turma aí. Essa turma deve te dar muitas alegrias, né? Ô, Carlão, eu casei 2 vezes. No meu primeiro casamento eu tive 2 filhos, o Felipe e o Eduardo. Uhum. Os 2 são agrônomos que trabalham comigo. Um tem 29 e o outro tem 24 anos. Uhum. Do meu segundo casamento, eu tenho 2 filhos, a Isadora com 14 e o Pedro com 8, e que são jovens. Uhum. Então, eu sou feliz. E o Felipe, ele teve filho, o meu filho mais velho teve filho cedo, então eu tenho um neto de 9 e uma neta de 4. Então, eu tenho a satisfação de ter um neto mais velho que o meu filho, Carlão. Olha só, que maravilha, hein? Como é que é essa experiência? Carlão, os 2, é muito legal sair, como a gente sempre gostou muito de futebol, os 2 gostam de futebol, os 2 treinam e os 2 chutam com a esquerda. Os 2 canhotos na família não tem canhoto e os 2 é canhoto. Que maravilha. Ô, Marcos, eu adorei a conversa com você aqui. Fica aí Vamos fazer o seguinte, daqui mais algum tempo, quando você estiver aqui pelo Brasil, a gente vai se encontrar, tomamos um café junto, ou almoçamos junto aqui no Brasil. Ou quem sabe um dia desse eu vou aí visitar e conhecer os seus negócios aí no Paraguai, viu? Parabéns por esse sucesso todo, parabéns aí pelas suas iniciativas, que Deus te proteja muito, viu? Carlão, obrigado, foi um prazer participar aqui, um grande abraço e que você siga com essa grande audiência que você tem com o pessoal do agro. Eu tenho certeza que a audiência só cresce por conta de pessoas como você, dessas histórias maravilhosas que a gente pode trazer aqui e pode fazer o Brasil inteiro conhecer, como essa história aqui do José Marcos Sarabia, que é o homem que fundador e lidera aí o Agrofértil e a Tecnomil, que estão aí no Paraguai, bombando lá no agro do Paraguai, que daqui a pouco já começaram a bombar aqui, já estão incomodando aqui no Brasil e vão incomodar mais ainda, viu? Marcos, super obrigado. Se você está aí nessa audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Se você está acompanhando a gente aqui no nosso canal, nas redes sociais também, aperta o sininho aí para você receber as nossas notificações. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal e faz como o Marcos vai fazer, eu tenho certeza. Vai espalhar esse vídeo aí para o Brasil inteiro, né, Marcos? Vai ou não vai? Vamos espalhar, sim. Vamos multiplicar aí para bastante gente conhecer essa história. Aliás, eu falei para o Brasil inteiro e para o Paraguai inteiro, para a Bolívia inteira. Esse homem está presente aí em 3 países, ele já falou aqui para nós, Paraguai, Brasil, Bolívia. Então, vai ajudar a gente a ficar ainda mais conhecido aí na América Latina como um todo. Obrigado, um forte abraço. Eu queria agradecer mais uma vez aqui o meu querido amigo Marcos de Abreu, lá da Employer, pelo apoio aqui no nosso Domingão do Carlão, e também ao pessoal da plataforma Agro Revenda, que nos apoia aqui no nosso programa. Ô, Marcos, acho que falamos de tudo. Muito obrigado, parabéns pela sua trajetória. Eu levo um grande beijo, um abraço aqui do nosso programa Fala Carlão para todos os seus familiares e para todos os seus colaboradores aí desse grupo forte e de muito progresso que a gente tem aí no Paraguai e aqui no Brasil também, e na Bolívia também. Ok, Carlão, um grande abraço, fica com Deus. É isso aí, gente, um forte abraço, eu vejo todos vocês
domingo que vem, aqui mesmo, no nosso Domingão do Carlão. Valeu, queridos. Fui!